Fala galera, bem-vindos ao canal Guerra Metal Shape. Eu sou o Rodrigo Guerra e hoje vamos falar sobre esse carinha aqui, ó, taço. Um lugar que tem nome diferente isso aqui, mas mais conhecido como taço. Então, fica aí no canal e acompanhe. Então, tá aqui, ó. Olha os amiguinhos desse cara aqui, ó. Esse aqui são alguns taços que eu tenho aqui, de algumas formas diferentes que eu separei, que aí daí dá para explicando um pouquinho sobre cada um deles e qual que é a função deles, tá? Esses taços, eles funcionam como encontradores. O que é um encontrador, né? Ele é parceiro desse cara aqui, do martelo, geralmente, né? Ele também pode funcionar em parceria com uma rebatedeira também. Eu vou pegar uma rebatedeira também e te mostro também. Ele vai estar de um lado da chapa e o martelo trabalhando do outro lado da chapa. Porém, se fosse simples assim, era um bloco quadrado, né? E estaria tudo certo. Ou seria alguma coisa como isso aqui, né? Que tem uma empunhadura e uma face plana e, final, não teria tanta forma assim. Porém, o taço, ele também trabalha como se fosse uma espécie de segundo martelo trabalhando por baixo, usando aí a terceira lei de Newton, ação e reação. E por conta disso que ele tem esses diversos formatos também. E aí vou explicar um pouquinho de como que ele funciona o taço, né? Vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é um taço que eu gosto bastante de trabalhar, é um taço da SATA, que ele é bem plana, a face dele é de um aço bem duro, né? Então, via de regra, os taços têm geralmente essa estrutura aqui, ó. Uma face plana, uma face plana, uma face com curva, né? Tem curva assim, dá para perceber que ele é bem curvado, e uma face com curva também. Vou pegar um outro aqui, ó, parecido com esse também, ó, curva, curva, né? Face plana, face plana. Esse aqui é um taço de qualidade ruim, tá? Dá pra gente saber que é de qualidade ruim, porque ele tem algumas falhas na fundição dele. Então isso entrega aqui que ele não é um aço de boa qualidade. O que mais? Ó, esse aqui, curva, curva, plano, plano. Pequenininha, mesma coisa, uma face plana e as curvas. Esse aqui é um taço específico, é um taço que a gente encaixa ele em alguma área de acesso mais restrito, por isso ele tem esse formato. Então ele tem uma face praticamente plana, tá? Levemente curvada. Esse aqui é a mesma coisa. Ele tem uma face levemente curvada. Ele tem nesse sentido assim, para ele poder deslizar aqui dentro de uma área mais restrita, mais apertada, né? Ele consegue entrar e, como ele tem a face praticamente plana aqui, ele consegue se adequar dentro desse espaço. O que mais? Tem o maçaneta aqui. Então eu tenho uma face que é levemente curvada, uma curva composta, e uma face plana. E ele tem esse formato justamente para isso, para agarrar ele aqui, trabalhar com a face plana, ou agarrar ele aqui e trabalhar com essa face com a curva. Eu tenho aqui também esse taço especial aqui. Tem curva aqui, curva aqui. Aqui uma área com um pouco de curva, mas quase plana. Aqui sim, uma área de apoio mais plana. Aqui quase um plano também. Esse é um taço especial para você encaixar em cantos ali, em outra condição. Uma condição mais comum de fabricação de peças. Esse aqui. E esse taço aqui, alguns chamam isso de colher, spoon, espátula. Nos Estados Unidos chamamos de spoon, de colher. Alguns chamam de espátula. São taços especiais para alcançar uma área de acesso mais difícil, né? Usar essa ponta para
gerar um apoio numa área restrita também, para conseguir bater em uma área pequena. Então são taços especiais para áreas de acesso mais difícil. Ok? E agora explicar um pouquinho sobre as curvas, por que ele tem essas curvas aqui. Para isso a gente precisa ver um pouquinho sobre os amassados, né? Por exemplo, você tem uma superfície lá que tem um amassado, ela continua, né? Então você quer corrigir essa área aqui. Geralmente uma área dessa, ela é corrigida apoiando o taço com a parte curva para cima. Então deixa eu pintar o taço aqui de outra cor. Então a parte curva do taço vai estar apoiada no baixo do amassado. Por quê? Porque a ideia é apoiar só a região central. E aí quando o martelo vem aqui, ó, e bate aqui, ele empurra toda essa área, ele causa um encolhimento nessa área adjacente ao amassado aqui. E o taço, ele funciona como um segundo martelo. Então, eu tenho o martelo dando um impacto de cima para baixo aqui, né? A terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação eu não vou lembrar certinho como fala, né? De igual intensidade em direção oposta, ou contrária, né? Se não me engano é isso aí, tá? Então, na hora que eu bato aqui, essa pancada atinge o taço, que é um bloco sólido de aço. Essa energia, ou boa parte dela pelo menos, né? Porque isso acaba, o impacto acaba deslocando sua mão também que está apoiando ali, né? Ela volta também e ela também funciona como se fosse um segundo martelo batendo de baixo para cima e ajudando no amassado. Então, recapitulando aí, ó, só para ficar claro, se eu tenho um amassado que ele é para baixo, o taço vai encostar assim, ó. Vamos dizer assim, como se fosse redondo com redondo, né? E aí a parte plana, como que ela funciona? É justamente o oposto disso. Se eu tenho um ponto alto, estou exagerando, mas é para entender, né? Eu vou vir com um taço aqui, ó, com a face plana dele e vou apoiar. Então o taço vai estar de outra cor para não confundir. O taço vai estar aqui com a parte plana dele para cima. Por quê? Ele vai gerar apoio para as áreas da lateral. Ele vai ser a referência de face plana, porque ele está apoiado nas laterais aqui também. Então ele vira uma referência da área plana. E aí com a batida do martelo ou da rebatedeira lisa, nesse caso, aqui em cima, acontece um encolhimento dessa região da chapa. Então ele vai nivelar a peça. Então ele vai acabar, esse metal aqui vai encolher nessas regiões em vermelho aqui, por causa da pancada de cima. O taço vai servir quase como um segundo martelo, de baixo para cima. E a chapa vai ficar nivelada na referência do taço. Por isso que se usa a parte plana para amassados que são para cima, né? São pontos altos. Ok? Aí eu vejo de vez em quando, você pega um taço como esse aqui, por exemplo, que também não é um taço de muita qualidade, ele tem uma parte baixa no meio aqui. Problemas de fundição, né? Ele é um pouco baixo aqui. Se eu tenho um taço assim, ou um taço cheio de comidos, marcas de martelo, ou problemas de fundição, né? Alguém, sei lá, gastou ele, passou uma lixadeira, uma esmerilhadeira, ficou com uma série de defeitos. O que acontece, ó? Se eu tenho um taço, que no meio dele tem um baixo assim, ó. Na hora que eu colocar uma chapa de aço aqui em cima e martelar aqui, o que a chapa vai fazer? Vai copiar o amassado do taço. O taço vai ser a referência. Então essa chapa aqui,
Às vezes estava torta para cima, ela vai ficar torta para baixo, acompanhando o desenho do taço. Imagina fazendo isso com o taço, mexendo e batendo em vários lugares. Ao invés do taço ajudar a chapa a ficar lisa, ele vai ajudar a gerar um monte de problema na superfície. E se ele tiver cheio de marca de martelo batida, aqueles amassados do martelo, ele vai acabar ajudando a tatuar aqueles amassados, aquelas pontas para cima. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você trabalhe com o taço sempre limpo assim, uma superfície sempre lisinha, sem marcas de martelo. Tenha um taço, pelo menos um taço com uma face bem plana, bem perfeita, tá? Para ser o seu taço de referência. E os outros taços, talvez você não precise de tanto cuidado assim, tanto zelo assim, porque você pode usar eles mais para aproveitar os contornos do taço em outras condições. Então você vai ter um taço aí, 1, 2 ou 3 taços que você vai usar para encaixar para correção de superfície plana e outros taços você vai usar para fabricação de peças. E aqui eu tenho um exemplo, ó. Por exemplo, se eu vou fabricar uma flange como essa aqui, ou dar acabamento em uma flange como essa, eu posso usar um taço como esse aqui. Posso usar esse aqui. Posso usar, o que mais? Esse taço aqui, ó. Tá? Face plana para baixo, apoio ele e aqui eu vou fazer o martelamento usando a face plana do taço, até esse aqui, ó. Tá? Eu posso encaixar ele aqui e achar uma posição boa para usar ele para bater na superfície. Tá? Se eu tiver uma peça que é ao contrário, essa aqui, por exemplo, ó. Pô, eu não tenho nenhum taço que é curvo assim, né? Só que eu tenho uma face plana. Então, com o martelo adequado, eu posso vir corrigindo essa face plana. Se eu tenho um lugar que tem uma curva muito apertada, olha uma curva pequena aqui, ó. Então, se eu tiver uma curva bastante justa aqui, eu consigo, com esse desenho, vir com o martelo e consigo dobrar a chapa em volta dessa curva aqui, ou dessa aqui, né? Esse daqui é a mesma coisa, eu consigo encaixar ele, por exemplo, assim, ó. Ó. E posso bater aqui. Enfim, o taço exige criatividade. Você pode usar ele para corrigir uma superfície lisa, mas também pode usar ele para fabricação de peça. Isso é bem bacana, tá? Por isso dá uma grande variedade, né? Conheço funileiros mais antigos, por assim dizer. O cara muitas vezes passou a vida com um taço só, ou com 2 taços trabalhando, né? E de fato dá para você fazer isso, tá? Porém, se você tiver uma quantidade maior de taços, com opções diferentes de como se usar, você vai ter vamos dizer assim, vai facilitar para você vai ter uma amplitude maior de possibilidades, né? Do que você fazer. Sempre cuidando para o taço também estar em boas condições, né? Aqui, ó, que nem esse martelo, ó, um outro detalhe importante, ó. Se bem que o martelo está polido, né? O martelo sempre está trabalhando na face da peça. O taço sempre no verso. O martelo sempre deixo polido, sempre que possível eu deixo os martelos bem polidos para trabalhar legal. O taço você pode polir também, vai ficar muito bonito um taço polido, porém não é necessário, tá? Não é estritamente necessário que ele fique polido, mas sim, livre de ferrugem, livre de marcas de batida, de cavas, né? Então, assim, é bacana o taço polido, mas não é necessário. Só um taço saudável, assim, sem marcas, já é mais que o suficiente. Ok, pessoal? Então, esse vídeo aí foi pedido da galera, queria saber um pouquinho mais sobre os taços, tem um pessoal pedindo para saber um pouquinho mais sobre as rebatedeiras. Eu fiz 2 vídeos de rebater, 3 vídeos acabaram sendo feitos, né, de rebatedeira, né? Rebatedeira recartilhada, rebatedeira lisa,
depois eu fiz um vídeo fazendo uma rebatedeira lisa menor que eu estava precisando. Porém, eu tenho outras rebatedeiras também. Então, logo aí solto um vídeo no canal falando das rebatedeiras também. E de outras ferramentas que eu também uso, básicas que eu uso na fabricação, como blocos e tudo mais. Mas aí fica assunto para um próximo vídeo. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, se você gostou do assunto, faz o seguinte, ó, dá o like, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos aí que gostam desse assunto, do assunto de funilaria artesanal, restauração, carros antigos e último desafio aí. Eu chamo isso aqui de taço. Tem um amigo lá em Piracicaba que chama isso aqui de steak, tá? Piracicaba tem algumas coisas diferentes aí na linguagem. Como que isso aqui chama aí na sua cidade? Conta pra mim, deixa aqui nos comentários. E até mais!